Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu vou fazer um vídeo bem mais curto do que de costume, tratando brevemente de um assunto um tanto controverso, que é o assunto dos judeus no Novo Testamento. Bom, muitas comunidades cristãs, principalmente de natureza mais evangelical, acabam tratando os judeus como se fossem o povo escolhido, como se fossem o povo de Deus, enfim. Alguns líderes até mesmo chegam a dizer que não podemos discordar das ações de Israel, das ações que o Israel, enquanto país, está realizando hoje em dia, por conta dessa suposta linhagem em virtude da qual eles seriam os filhos da promessa, o povo escolhido por Deus acima de todos os outros. Bom, então, para começar, é bom a gente falar um pouco do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós percebemos que os hebreus, judeus, enfim, foram uma nação privilegiada, um povo privilegiado em relação aos outros. Porque entre essas pessoas Deus se revelou. Inicialmente a revelação não atingiu todo o mundo, mas somente um povo determinado. Esse povo foi o povo hebreu, o povo judeu. No entanto, acontece que há uma mudança muito drástica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque enquanto o Antigo Testamento trabalha com essa nação física, essa nação sanguínea, por assim dizer, o Novo Testamento já traz uma noção espiritual. Na verdade, essa noção espiritual já está presente mesmo no Antigo Testamento. Como a gente vai ver, esse é um tema que o próprio apóstolo Paulo já tratou bastante, essa relação do Antigo Testamento com o Novo em relação à descendência sanguínea, à descendência da carne. Então, há uma interpretação bastante popular, principalmente entre os pais da igreja, enfim, muitos teólogos defenderam que o Antigo Testamento, em muitos aspectos, é sombra do Novo Testamento. E, em alguma medida, isso é uma coisa mesmo bíblica, ou seja, inegável por qualquer cristão que seja. E uma dessas coisas é a própria nação de Israel, porque enquanto no Antigo Testamento a nação de Israel, o povo de Deus, é entendido como uma nação física, no Novo Testamento isso trata-se agora de uma nação espiritual, a Nova Jerusalém, sobre a qual o Novo Testamento fala. E qual seria essa Nova Jerusalém? Seria, na verdade, a própria igreja. Então, ao passo que no Antigo Testamento temos uma Jerusalém física, sendo um alvo privilegiado de Deus, sendo objeto de um certo privilégio de Deus em relação às demais nações, os demais grupos, no Novo Testamento não temos mais essa delimitação. No Novo Testamento, Deus se revela em seu grande amor ao mundo todo. E sendo assim, agora Nova Jerusalém, de que se fala, não é outra coisa que a própria igreja. Então a gente pode encontrar essa noção de maneira bem clara em Romanos 9. Em Romanos 9, Paulo está tratando um pouco sobre como os judeus acabaram rejeitando a Cristo, aquela nação que desde então veio sendo privilegiada de um modo ou de outro por Deus e escolhida por Deus, agora na verdade virou as costas quando aquilo que eles mais aguardavam chegou. Ou seja, quando o próprio Cristo, o Messias, chegou, os judeus que estavam aguardando esse tempo todo viraram as costas para ele. E aqui Paulo diz o seguinte: e não pensemos por isso acrescento, para tornar mais claro o contexto, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos,
mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então aqui Paulo coloca: o mais importante é a promessa e não a carne. Os filhos de Deus não são os filhos da carne, os filhos da descendência física de Abraão, mas sim aqueles que aderem à promessa. E aí Paulo continua com uma analogia que ele utiliza novamente em Gálatas, eu vou retornar a ela, mas é bem interessante. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo traz dois exemplos do Antigo Testamento em que o que prevalece não é a descendência física, não é a carne, mas sim a promessa. A saber, o caso de Abraão e Sara, que tiveram um filho Isaque, porque antes de Sara engravidar, Abraão havia engravidado uma outra serva chamada Agar. Então Abraão, copulando com sua serva Agar, teve um filho de nome Ismael, sendo ele o primeiro filho segundo a carne. No entanto, esse filho segundo a carne não foi o filho escolhido por Deus para que sua promessa se realizasse, mas foi o segundo filho que Abraão teve com Sara, sua esposa. Portanto, o que prevaleceu não foi a carne, mas foi a promessa. Porque há muito tempo Deus havia prometido a Abraão que sua esposa lhe daria um filho, que ele teria descendência segundo sua esposa. Quando ele tentou sair da promessa, tendo um filho com sua serva, não foi esse filho escolhido, mas sim, quando retornando à promessa teve um filho com sua esposa, esse sim foi o filho escolhido, o filho da promessa. Então, por esse exemplo, é evidente que o que prevaleceu não foi a carne, mas sim a promessa divina. Igualmente, no outro exemplo, temos os filhos de Isaque, Jacó e Esaú. E antes que eles fizessem qualquer coisa, antes que eles se destacassem em qualquer sentido, tivessem qualquer mérito, Deus já proclamou que amou Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Assim como disse que o mais velho será servo do mais novo, contrariando a ordem que acontece normalmente na sociedade segundo a carne. Que segundo a carne, o mais novo serviria ao mais velho, estaria submisso ao mais velho, mas não foi isso que aconteceu. Então Deus mostra que o que é importante para ele não é a carne, não é a descendência corpórea, mas sim o que ele promete. Ele pode até mesmo inverter aquilo que seria a nossa lógica segundo essa descendência corpórea, como ele faz aqui com Jacó e Esaú. E bom, um outro texto é o de Gálatas, Gálatas 4. O título é Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Paulo diz o seguinte: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Ou seja, a alegoria que constituem Sara e Agar no Antigo Testamento são das duas alianças. A aliança outrora realizada para com os judeus, enquanto uma localidade física, enquanto referente a Jerusalém terrena, e a outra aliança, a aliança que provém da fé, que provém da promessa e diz respeito a Jerusalém celestial, que é a nossa mãe. E qual seria essa Jerusalém celestial? Seria, na verdade, a própria igreja. Então, Paulo continua expandindo esse exemplo com o fato de que, tal como Ismael perseguiu Isaque, naquela época os judeus perseguiam os cristãos. Os judeus estavam matando os cristãos. Outrora mesmo Paulo, enquanto um judeu da linha farisaica, estava perseguindo e matando vários cristãos. Então a alegoria se repetiu até mesmo nisso. E daqui resulta o fato de que não são os judeus o povo escolhido, não são eles o povo da promessa. Na verdade, nós, a igreja, somos o povo da promessa. E isso nada tem a ver com uma etnia, com sangue, uma descendência sanguínea, mas sim com uma descendência da promessa. E todos quanto pela fé aderem ou têm para si o que foi prometido em Cristo, tornam-se parte do povo escolhido. E, bom, é claro que isso não significa que estão justificadas as atitudes antissemitas contra a raça judaica. Também não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, o próprio Paulo, etnicamente, era um judeu da linha farisaica, como eu falei. Mas o ponto todo é que o fato de alguém ser judeu ou não, enquanto etnia, não muda absolutamente nada, porque isso agora pertence a uma aliança que foi ultrapassada, pertence a uma aliança que agora não é mais da carne, não é mais da Jerusalém terrena, mas sim da Jerusalém celeste, mas sim da Jerusalém lá de cima. E por isso também não faz o menor sentido entendermos a Jerusalém terrena, entendermos Israel hoje como localidade, como uma terra a qual pertence a um povo prometido, como uma terra na qual seus habitantes são o povo escolhido e que discordarmos de alguma coisa que eles fazem constitui pecado, algum absurdo assim, e que realmente é uma coisa que eu já ouvi por aí. Então, bom, basicamente era isso que eu queria falar, uma conversa mais rápida. Se gostaram, deixem um like, comentem e até a próxima.